o amor da minha vida, escondeu um segredo no porão. E não era um segredo qualquer, era algo que mudaria tudo. Um porão trancado, um irmão esquecido, mulheres desaparecidas e um grupo que não perdoa traições. Durante anos, eu dormi, ao lado de um homem que fingia ser alguém que não era. E quando descobri a verdade, já era tarde demais. Mas eu sobrevivi. E agora você precisa ouvir o que ele tentou enterrar. Meu nome é Marina. E o que vou contar talvez soe como um daqueles pesadelos que a gente quer esquecer, mas não consegue. Hoje passo dos 80, mas ainda me lembro com nitidez da tarde abafada de verão de 1958, quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu era uma moça ingênua, recém-casada com Renato, um homem elegante e contido, que trabalhava no RIA, Banco Real do Brasil. Nos mudamos para uma casa antiga na Rua das Laranjeiras, em São Lourenço, e eu acreditava de coração que aquilo era o começo de uma vida de sonhos. A casa era encantadora por fora, fachada de tijolos vermelhos, janelas altas com cortinas, rendadas, um jardim com roseiras plantadas pela antiga moradora. Na varanda, o cheiro de jasmim se misturava com o das tardes quentes. Eu sonhava passar ali minhas tardes, tomando chá e bordando, mas dentro da casa havia um silêncio denso. E um detalhe que logo me incomodou: o porão trancado. Renato dizia que guardava ferramentas perigosas lá, que era melhor eu não mexer. Naquela época, mulher educada era a que não fazia perguntas demais, e eu aceitei. Com o tempo, a casa começou a me falar baixinho. À noite surgiam sons abafados, como gemidos contidos, passos que não vinham de nenhum lugar. A luz da lua desenhava sombras estranhas no chão de madeira. Eu me encolhia na cama, e quando perguntava, ele respondia calmo: "É só o vento, amor." Mas dentro de mim, algo começava a se inquietar. As comadres do quarteirão adoravam histórias de assombração. Riam dizendo que a Rua das Laranjeiras guardava segredos antigos. Eu ria com elas, mas por dentro era o medo que sorria. Tentei sufocar minhas suspeitas com rotinas. Preparava bolos, organizava armários, lavava cortinas, como quem lava a alma. Mas aquela porta trancada parecia respirar sozinha. Às vezes eu me pegava parada no corredor, só olhando para ela. Meu coração batia forte, e eu nem sabia por quê. Um dia pedi ao Renato para guardar umas caixas de costura lá. Ele parou de cortar a carne, olhou nos meus olhos e disse num tom frio: "Lá não é lugar para você." Não foi o que disse, mas como disse que me fez estremecer. Depois daquele dia, os olhares dele mudaram. Estavam sempre atentos demais, como se vigiassem cada passo meu. E o silêncio da casa ficou mais pesado. Eu não sabia ainda, mas aquele porão guardava mais do que pregos e martelos. Guardava segredos antigos, vivos, pulsantes. E o que eu ainda não entendia era que, ao tocar nessa porta, eu estava mexendo numa parte sombria do passado dele. E a minha vida, aquela vida de moça sonhadora, estava prestes a se desfazer como papel molhado. Acordei no meio da madrugada com um som abafado. Olhei para o lado e a cama estava vazia. O lençol ainda guardava o calor do corpo de Renato, mas ele não estava ali. O tic-tac do relógio da sala era o único som contínuo, mas o que eu tinha ouvido vinha de outro lugar. Levantei devagar, os pés descalços arrepiando na madeira fria. O ar parecia denso, carregado de eletricidade, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Cruzei o corredor até a cozinha e vi uma luz fraca escapando do fundo, onde ficava o porão. Meus batimentos ecoavam nos ouvidos. A cada passo, as tábuas do chão rangiam alto demais. Quando me aproximei, ouvi um sussurro, fraco, como se alguém falasse com os lábios colados. Congelei.
De repente, a luz se apagou. O coração disparou e minhas pernas travaram. A porta rangeu e Renato apareceu na escuridão. A janela do fundo estava aberta, disse ele com a voz baixa, um sorriso tenso nos lábios. Assenti e voltei para o quarto, mas por dentro, o pânico me consumia como um fogo frio. De dia, tudo parecia mais normal. Mas à noite, minha mente voltava àquela luz, aquele som. Eu já não era a mesma. Passei a observar mais. Ele saía cedo, voltava com um buquê de flores, mas seus olhos não sorriam mais. Quando limpava a casa, me esforçava para parecer natural. Até que um dia, no escritório dele, encontrei uma gaveta entreaberta. Dentro, entre papéis antigos e pastas, um molho de chaves. Uma delas era maior, de metal gasto, diferente. Meu corpo inteiro reagiu. Apertei a chave no bolso e fechei a gaveta com o coração na garganta. No jantar daquela noite, os olhos dele pairaram sobre mim mais do que o normal. "Você mexeu no meu escritório?" perguntou com suavidade. Tentei sorrir. Só organizei um pouco. Ele assentiu, mas sua expressão continuou rígida. Aquilo me assustou mais do que qualquer grito. Durante a noite, esperei até ele dormir. Me levantei devagar, sentindo o chão frio e áspero sob os pés. A chave estava no meu avental, pesada como chumbo. Caminhei em silêncio até o fim do corredor, onde a porta do porão me aguardava como um animal adormecido. Encaixei a chave, com mãos trêmulas. Ela girou com um estalo seco. A maçaneta cedeu. Um cheiro forte de mofo, ferrugem e algo mais. Algo metálico. Subiu e invadiu meus sentidos. O ar ali era mais pesado, mais frio. Cada degrau rangia com um som oco, como ossos sendo pisados. As sombras dançavam sob a luz fraca da lâmpada. Não sabia o que esperava encontrar, mas algo dentro de mim dizia que o que havia lá embaixo não era para os olhos de ninguém. E que ao descer, eu não voltaria a ser a mesma. O porão era mais fundo do que eu imaginava. A lâmpada no teto balançava levemente, jogando sombras nas paredes como se o espaço estivesse vivo. O cheiro era de umidade antiga, mas havia algo mais. Ferro, suor e um toque de desespero. As prateleiras estavam cobertas de poeira, caixas empilhadas em desordem. Segui em frente com a lanterna na mão, até ver um lençol encobrindo algo no canto mais escuro. Aproximei-me lentamente com o coração martelando. Quando puxei o pano, meu mundo desabou. Era uma jaula. Uma estrutura de ferro, estreita, com barras grossas e frias ao toque. No interior, havia trapos de roupa, papéis sujos e marcas profundas de unhas arranhando as paredes metálicas. Senti um enjoo súbito. Meus joelhos ameaçaram ceder. Tapei a boca com a mão, tentando conter o grito. A sensação era de estar profanando algo. Aquilo não podia existir. Era algo que se vê em filmes de terror, não na sua própria casa, onde você toma café da manhã com o homem que ama. Um som atrás de uma pilha de caixas me fez girar a lanterna num sobressalto. Um murmúrio. Um sussurro. "Me ajude." A voz era tão fraca que parecia um sopro. Meus olhos procuraram a origem, até encontrarem uma porta menor, quase escondida atrás de sacos. O cheiro de ferrugem era mais forte ali. Minhas mãos tremiam enquanto girava a maçaneta. Abri devagar. Era um cubículo, sem janelas, com paredes úmidas e escuras. Um canto da parede estava coberto com jornais empapados e, num canto, ouvi outro som, um suspiro. A lanterna tremia na minha mão. Caminhei até o fundo. Então, entre sombras, vi um par de olhos. Olhos assustados, vivos, presos entre grades improvisadas. A pele era pálida, os cabelos bagunçados. "Você precisa sair. Daqui!" disse a voz. Fiquei paralisada. Era impossível. Mas era real.
Aquela pessoa estava ali, um ser humano trancado como um bicho. Quis fugir, mas a porta do porão bateu com violência lá em cima. O som ecoou como uma sentença. Eu estava presa, com ele, com a verdade. Me afastei, encostando na parede fria. Respirei fundo e tentei entender. Quem era aquele homem? Por que estava ali? E, mais importante, o que Renato tinha a ver com tudo isso? As perguntas explodiam em minha mente, mas as respostas pareciam perigosas demais para serem descobertas. Uma certeza, no entanto, se firmava no fundo do meu peito. O segredo guardado no porão da casa da Rua das Laranjeiras era mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. Fiquei ali paralisada, encarando os olhos fundos daquele homem atrás das grades. Você não devia estar aqui, ele murmurou com a voz rouca. Quem é você? Perguntei. Rafael, respondeu. Sou o irmão gêmeo do Renato. A frase me cortou como navalha. Um irmão gêmeo? Renato nunca falou disso. Senti o mundo girar. Ele me prendeu aqui. Disse que era para me proteger. A confissão soava entre dor e desespero. A cabeça latejava. A dúvida misturada com horror. Proteger de quê? Insisti quase sem ar. Dos encapuçados. Ele respondeu com os olhos arregalados. Aquela palavra ficou ecoando dentro de mim como um trovão abafado. Rafael parecia quebrado. O rosto magro, os pulsos marcados pelas correntes, os olhos cheios de medo. Eles são homens perigosos. Renato tentou sair do grupo, mas ninguém sai impune. Meu coração martelava no peito. A voz dele tremia como se reviver aquilo causasse dor física. Tudo o que eu pensava conhecer estava ruindo. Renato, meu marido, tinha mentido sobre tudo, até sobre sua própria família. E agora, aquela mentira tinha um rosto, um nome e um par de olhos suplicantes. Voltei à superfície carregando um peso invisível. O céu parecia mais cinza, a casa mais escura. Renato chegou à noite, com os passos pesados e expressão vazia. Você dormiu bem? Perguntou. Tive pesadelos, respondi. Ele só assentiu. Um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Durante o jantar eu via suas mãos, firmes, limpas, tranquilas. Mas agora eu sabia o que aquelas mãos tinham feito. E saber era pior que imaginar. Eu me senti traída pela pessoa que mais amava. E por mim mesma, por nunca ter feito as perguntas certas. Quando a campainha tocou, meu estômago virou. 2 homens, de casacos escuros, molhados pela garoa. Somos os tios de Santo Amaro. Diga ao Renato que passamos. É urgente. A forma como disseram soava estranha, quase teatral. O mais novo me entregou um cartão, com letras desenhadas cuidadosamente à mão. Quando Renato viu o papel, empalideceu de imediato. Eles não deviam ter vindo aqui, murmurou. O pavor nos olhos dele era real. Pela primeira vez, vi o homem que eu amava, com medo de verdade. E isso me assustou mais do que tudo. Naquela noite, ele se trancou no escritório. Eu caminhei pela casa escutando o som da chuva. Meus pensamentos eram fragmentos desconexos. Jaula, irmão, mentiras, encapuçados, fotos. Cada pedaço da minha vida parecia ter sido escrito por outra pessoa. Eu não sabia mais quem era. A casa na Rua das Laranjeiras, que um dia foi meu sonho, agora era um teatro sombrio. E o porão, aquele porão, pulsava como um coração doente, guardando tudo o que Renato jurava proteger e destruir. Os dias seguintes pareciam mais longos do que nunca. A cada vez que Renato se aproximava, sentia meu corpo enrijecer. Seus toques, antes carinhosos, agora soavam como armadilhas. Dormia mal.
com sonhos carregados de imagens do porão, grades, fotos, vestidos. As vozes da minha cabeça não se calavam. E numa quinta-feira nublada, enquanto dobrava roupas, algo caiu do bolso interno de um de seus casacos. Era uma chave, pequena, prateada, com marcas de uso. Segurei-a como se fosse uma arma. E soube. Eu precisava voltar lá. Mesmo com medo, mesmo sozinha. Desci com a chave apertada entre os dedos. O cheiro de ferro parecia mais forte, mais vivo. A luz da lâmpada pendurada no teto dançava com as correntes de ar. Havia algo novo no porão. Ou talvez eu só visse com outros olhos. No canto, vestidos de mulher. Simples, floridos, todos pendurados com cuidado como lembranças. Ao lado, frascos com líquidos de nomes apagados e datas escritas a lápis. E então, fotos. Muitas. Mulheres sorrindo, pousando em jardins. Atrás de cada uma, nomes e datas. Mas uma delas me fez parar de respirar. A mulher da foto usava um vestido azul claro, o mesmo tom que usei no meu casamento. O cabelo preso em um coque, o sorriso doce. Meus dedos tremiam. Virei a foto. Janeiro de 1956. Exatamente quando me casei. As pernas falharam. Senti meu estômago revirar. Aquilo não podia ser coincidência. Quem era aquela mulher? Por que aquela data? Um estalo atrás de mim cortou o ar. Girei e vi Renato parado no alto da escada, sombreado pela luz fraca. Você não devia estar aqui, Marina. Sua voz era baixa, gelada. Desci a foto com lentidão. Quem são essas mulheres? Perguntei. Ele desviou o olhar. Nada. Do passado. Só lembranças. E a jaula? As fotos? Isso é só saudade? A voz me saiu trêmula, mas firme. Você não entenderia. Então me faça entender, exigi. Mas ele apenas virou de costas. Subiu a escada como um homem velho e cansado. A porta se fechou atrás dele, deixando-me de novo sozinha no porão. Sozinha com provas de que meu marido escondia mais do que um segredo. Ele escondia vidas inteiras. Passei aquela noite na sala com as luzes acesas. A casa parecia viva, respirando junto comigo. As sombras se moviam pelas paredes como mãos invisíveis. Cada rangido era um aviso. E mesmo assim, algo dentro de mim queimava com um desejo de saber mais. Aquelas mulheres... Quem eram? Por quê? Renato mantinha tudo? A resposta não viria dele. E foi nesse vazio de respostas que comecei a buscar por mim mesma. Porque, no fundo, eu já sabia. O que eu estava prestes a descobrir ia mudar tudo para sempre. No dia seguinte, a ausência de Renato tinha cheiro. Cheiro de madeira molhada, de café frio esquecido na mesa. Ele havia saído cedo sem dizer uma palavra. Eu andava pela casa com passos leves, como quem tenta não acordar um monstro. Até que no meio de um livro empoeirado, encontrei um envelope, antigo, com meu nome escrito em tinta desbotada. Minhas mãos suavam. Abri com cuidado. Dentro, uma carta escrita à mão. Caligrafia de Renato. Ao ler a primeira frase, meu corpo gelou. Se você está lendo isso, é porque a verdade não pode mais ser escondida. A carta era longa, sufocante. Renato falava de um grupo chamado Os Encapuçados. Homens ricos, influentes, capazes de tudo. O pai dele havia feito parte. Com o tempo, Renato também foi enredado. Eles usavam pessoas. As mulheres que você viu eram testemunhas. Eu não consegui impedir. O chão sumiu sob meus pés. As letras dançavam. Meu estômago revirava. Eu travei uma guerra para te manter longe disso, Marina. Mas era tarde demais. Eu já estava no meio. Já respirava o mesmo ar podre daquelas paredes. Antes que pudesse terminar a leitura, ouvi pneus rangendo no cascalho.
Fui até a janela. 3 carros pretos estacionaram em frente à casa. Homens desceram com passos firmes. Reconheci um deles. Era o que viera como tio de Santo Amaro. Mas agora, os disfarces haviam caído. Eram encapuçados, mesmo sem as capas. Fechei a cortina e corri pelo corredor. Renato! Ele saiu do escritório com o rosto pálido. Eles estão aqui. O pânico em sua voz era real. Você não devia ter lido. Agora eles sabem. A maçaneta girou. A porta se abriu com violência. 3 homens entraram. O mais velho olhou ao redor. Os olhos de predador. Vamos resolver isso logo, disse. Renato levantou as mãos como quem se entrega. Ela não sabe de nada. Deixem ela fora disso. Mas o mais velho riu. Agora é tarde demais. E então apontou para mim. Ou você fala, ou ele paga o preço. Minha garganta fechou. Segurei a carta contra o peito, como se pudesse me proteger. Era o fim, ou o começo de uma verdade que ninguém mais podia enterrar. E ali, naquela sala iluminada por uma única lâmpada, com a chuva batendo na janela e os olhos dele sobre mim, compreendi. O segredo que Renato guardava no porão era maior do que ele. Era um legado de morte e silêncio. E agora, se eu não escolhesse com cuidado, ele se tornaria também o meu destino. Preciso da sua ajuda, minha querida. Se inscreva no canal. Não deixe de curtir o vídeo. Eu adoro saber de qual cidade. Está me ouvindo? Comente aqui embaixo. O líder dos encapuçados ajeitou as luvas como se preparasse um espetáculo cruel. Seu marido tem contas antigas. E elas venceram. A forma como falava me dava náusea. Vi Renato amarrado, os olhos desesperados, os pulsos marcados. Não, diz nada, Marina! Ele gritou como se isso ainda importasse. Mas foi quando vi o brilho no chão, uma arma caída, que tudo mudou. Me abaixei, mãos trêmulas, suor frio escorrendo pela nuca. Apontei. Os 3 congelaram. Soltem ele! Minha voz ecoou entre o medo e a fúria. O líder não pareceu impressionado. E o que você vai fazer? Atirar em nós? A arma pesava, como se carregasse todo o passado daquela casa. Renato me olhou com uma expressão que nunca tinha visto. Vergonha. Me perdoa, Marina. E num impulso se lançou sobre um dos homens. Gritos, empurrões, o som seco de móveis quebrando. O metal da arma bateu no chão. Tudo virou borrão. Quando me ergui, vi os 3 fugindo. Os pneus cantaram lá fora. E Renato estava caído, com sangue nos lábios e os olhos sem foco. Corri até ele, ajoelhada no chão frio. Fica comigo, por favor. Ele sorriu fraco, o rosto pálido, os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria proteger você. De mim, deles, de tudo. As palavras saíram entrecortadas, arrastadas. Mas escondi tanto que me perdi. Senti sua mão afrouxar. O calor do seu corpo foi sumindo como a brisa antes da tempestade. Chorei por ele e por mim, por tudo que fomos, por tudo que nunca seríamos. Ali, naquela sala silenciosa, meu amor morreu. E com ele a parte de mim que ainda acreditava em salvação. A polícia chegou rápido, mas não fez perguntas. Acerto de contas. Anotaram, como se fosse só mais um caso. Levaram o corpo e sumiram. O porão foi trancado de novo, mas eu sabia. A história não tinha acabado. Ainda havia alguém lá. Ainda havia verdades esperando para respirar. O porão, que por tanto tempo fora símbolo do mistério, agora era o último laço que me restava com a verdade. Senti que algo ainda me chamava lá embaixo. E contra o medo fui. Porque quando se perde tudo, só resta a coragem. Desci as escadas com a lanterna na mão.
Cada degrau parecia me puxar de volta para o passado. O cheiro de ferrugem, poeira e algo antigo tomava o ar. No fundo, atrás das grades, uma figura frágil e suja se movia. Era Rafael. Ainda vivo, ainda acorrentado. Os olhos dele encontraram os meus com desespero. Você está viva. A voz era fraca, mas havia esperança. Me aproximei, ajoelhei. E ali, entre correntes e sombras, compreendi. O segredo de Renato não acabou com ele. Ele apenas estava esperando ser libertado. A cela era escura e úmida, com correntes pesadas enferrujadas nas paredes. Rafael estava pálido, fraco, mas consciente. Você não devia estar aqui, repetiu. Se eles souberem que você me encontrou, vão voltar. Me ajoelhei à sua frente, tocando de leve seus ombros. Você precisa me contar tudo. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Renato! Ele me trancou aqui para me calar. Disse que era pro meu bem, mas ele estava se protegendo. A voz dele tremia. Os encapuçados. Eles queriam que eu continuasse o que nosso pai começou. As palavras caíam como pedras. O que seu pai fazia? Perguntei, mesmo temendo a resposta. Lavagem de dinheiro, controle de políticos, subornos, mulheres, usadas para calar denúncias. Algumas sumiram, outras foram silenciadas. Senti meu estômago virar. E Renato? Insisti. Ele tentou sair, mas ninguém sai. Ele achou que me esconder. Era o único jeito. O contraste entre os dois irmãos era brutal. Um prendeu, o outro foi esquecido. E no meio, eu, esposa, prisioneira e agora, cúmplice de uma história que não era minha, mas que me afogava mesmo assim. Você tem que fugir, Marina. Eles voltam. Sempre voltam. Mas eu não podia, não depois de tudo. Corri até as prateleiras, procurei algo, qualquer coisa. Meus dedos encontraram um pé de cabra velho. Vamos tirar você daqui. Forçava o ferro com o corpo inteiro, os olhos ardendo. As correntes rangevam, resistindo. Por favor, sussurrava como prece. Até que o cadeado estalou e Rafael caiu nos meus braços, fraco, mas livre. Começamos a andar pelo corredor. A escada estava à vista, mas a liberdade não vinha fácil. A porta do porão se abriu com violência. 3 homens desceram, os mesmos rostos frios, os mesmos casacos. O líder estava à frente. Então o ratinho sobreviveu, disse com desprezo. Isso vai ser rápido. Eu empurrei Rafael para trás, desesperada. Peguei o que pude. Uma corrente solta, um pedaço de madeira. O cheiro de pólvora invadiu o ar antes mesmo do primeiro tiro. Os sons eram ensurdecedores. O mundo girava. Só lembro do sangue, dos gritos abafados, do eco das armas. E da certeza, o segredo que Renato guardava estava sendo cobrado. Com sangue. Caí no chão, sentindo o corpo pesar. Os homens fugiram, deixando só destruição. Rafael se arrastou até mim, ferido. Você está viva, repetiu. Eu assentia, sem voz. O porão girava ao meu redor, mas ainda havia um último esforço. Vamos sair daqui. Ajudei como pude, os dois mancando, sangrando, respirando como se o ar fosse um favor. E quando subimos a última escada e cruzamos a porta, vi o sol do lado de fora. Pela primeira vez em muito tempo. Mas a luz não apagava as sombras. Só mostrava onde elas realmente estavam. A luz do dia parecia uma miragem. Saímos pela porta dos fundos, Rafael se apoiando em mim. Cada passo era uma batalha. Não havia mais tempo para luto, nem para perguntas. A prioridade era sobreviver. Nos escondemos por 2 dias em um sítio abandonado nos arredores de São Lourenço. Lá consegui cuidar dos ferimentos dele.
Com o rádio ligado baixo, ouvíamos as notícias. Nada sobre a casa, nada sobre os tiros. Eles tinham sumido, como fantasmas. Mas sabíamos que o silêncio deles era o mais perigoso. Fomos para uma cidade vizinha. Mudei meu nome. Rafael, agora livre, cortou o cabelo. Raspou a barba. Ninguém nos reconheceria. Mas o medo ainda vivia conosco. Tinha noites que eu acordava com o som da maçaneta da porta da frente. Mesmo trancada, ainda sentia o peso do porão nos meus ombros. Até que um dia decidi escrever. Redigi uma carta detalhada, com datas, descrições, nomes. Enviei à promotoria de Belo Horizonte. E então esperei. Não por mim, mas pelas mulheres das fotos, pelas que nunca tiveram voz. O processo foi lento. Um por um, nomes começaram a surgir. Empresários, políticos, juízes. O círculo começou a ruir. A imprensa descobriu, mas só divulgou parte da verdade. A Rua das Laranjeiras virou ruína. A casa foi demolida, como se destruí-la pudesse apagar o horror que guardou. Mas eu sabia. Não se apaga o que se vive. Não se cala uma alma marcada. Começamos de novo. Trabalhos simples, vidas discretas. Mas o passado sempre respirava por perto. Era uma sombra que não me deixava. Uma cicatriz. Ainda assim, eu vivia. Sobrevivia. Cada manhã era uma vitória. Aprendi a rir de novo. A cozinhar sem medo de batidas na porta. Mas o nome de Renato ainda doía. Não o perdoei. Não poderia. Mas o compreendi. Um homem criado no medo. Um cúmplice das sombras. E mesmo assim, parte da minha história. Parte da minha dor. E parte da minha libertação. Porque foi ele quem me fez descer aquele porão. Foi ele quem me obrigou a abrir os olhos. E às vezes, ver a verdade é mais doloroso do que qualquer ferida. Hoje, escrevo estas palavras com mãos trêmulas, mas firmes, porque o segredo que Renato escondia no porão mudou minha vida para sempre. Não só por tudo que destruiu, mas pelo que me ensinou. Que sobreviver é resistência, que calar-se é cumplicidade. E que quando a verdade tenta emergir, não importa o quão profundo se cave, ela sempre encontra a luz. E eu fui essa luz. Eu fui o ponto final de uma história feita de mentiras. E o início de uma outra feita de coragem. O tempo passou, mas o porão da Rua das Laranjeiras continuava vivo em mim. Mesmo com outra vida, novo nome e cidade distante, as correntes ainda ecoavam nas minhas lembranças. Comecei a ter pesadelos frequentes. Vozes abafadas, paredes sussurrando, Renato me encarando com olhos vazios. E então soube. Eu precisava voltar. Não para sofrer, mas para fechar aquele ciclo. A casa ainda estava de pé, esquecida, invadida pelo tempo. Antes que fosse demolida, eu precisava encarar o último fantasma. O segredo precisava sair dali. Comigo. Era um sábado nublado. Arrombei a porta dos fundos com uma chave de marceneiro que comprei em uma feira. A casa estava em silêncio, mas parecia respirar. O cheiro era o mesmo. Ferrugem, mofo, culpa. Desci ao porão com a lanterna em mãos e o coração apertado. Atrás de caixas velhas, notei uma parede mal encaixada. Algo me observava. Ou talvez fosse minha memória me testando. Empurrei. A parede cedeu com um rangido. Atrás, uma porta fina e escura. Cada parte de mim queria fugir. Mas entrei. Lá dentro, o ar era gélido. No pequeno cômodo escondido, uma prateleira com fitas antigas, cadernos, documentos e fotos. Um arquivo da dor. Mulheres, datas, marcas. Um mapeamento do horror. Entre as caixas encontrei uma carta, dobrada com cuidado. Era de Charles Graham, pai de Renato e Rafael.
A dor pode ser ensinada como herança e o silêncio, passado como bênção. Que alguém leia isso e interrompa o ciclo. Li e reli essa frase como quem descobre uma chave perdida. E chorei pela mulher que fui, pela verdade que pesava mais que o amor. Coloquei tudo em uma mochila velha e deixei a porta aberta ao sair. A luz do sol bateu nos meus olhos como uma absolvição. A verdade estava ali, em meus ombros. Mas agora era minha escolha o que fazer com ela. Entreguei todos os materiais ao Ministério Público, sem esconder meu nome, sem mais disfarces. Contem essa história, por todas nós, pedi. E eles ouviram. Pela primeira vez, a voz de quem viveu entre correntes ecoou fora do porão. E pela primeira vez, não era mais segredo. Nos meses seguintes vi manchetes, prisões, espanto. O mundo descobriu o que se escondia por trás daquela casa antiga. Vi justiça acontecer, mesmo que tarde. O porão virou símbolo, mas para mim foi algo maior. Foi a chave da minha libertação. O ponto final de um ciclo que quase me matou. O fim do silêncio herdado. Porque o segredo que meu marido escondeu no porão finalmente não era mais só meu. Era de todos. E a partir dali, eu podia viver sem medo de lembrar. A exposição do caso virou um furacão. Repórteres batiam na minha porta. Buscavam entrevistas. Queriam transformar minha dor em manchete. Recusei todos, mas no fundo sabia que precisava falar. Que minha história era mais que um trauma. Era uma denúncia. Gravei uma única entrevista. Um depoimento longo, sem cortes. Contei tudo. Da primeira noite com Renato, ao último tiro, no porão. Minhas mãos tremiam. A boca secava. Mas segui. Palavras entrecortadas pela dor, pelos silêncios longos. Cada frase, uma ferida reaberta. A jornalista, uma jovem séria, ficou em silêncio quando desligamos a câmera. Depois, segurou minha mão. Você não tem ideia do quanto isso vai ajudar outras mulheres. Disse com os olhos marejados. Ela contou que também já teve medo dentro de casa. E ali percebi. Minha história era de muitas. Gritei por todas que foram caladas. E quando a entrevista foi ao ar, recebi centenas de mensagens. Algumas diziam, obrigada por dar voz ao que eu nunca consegui dizer. Outras, mais duras. Sobrevivi por sua causa. Isso valeu tudo. Voltei a ver Rafael. Ele estava mudado, mas com um olhar mais leve. Sentamos no quintal e tomamos café. Eles achavam que iam nos destruir, ele disse. Mas a gente sobreviveu. Assenti, olhando as folhas caírem das árvores. O tempo agora tinha outro ritmo. Não corria mais com urgência, mas com propósito. Fiz uma promessa a ele, que mesmo em silêncio, mesmo longe dos holofotes, continuaria a ajudar outras mulheres. Que o segredo do porão seria contado de todas as formas possíveis. Por mim, por ele, por nós. Numa tarde de outono, sentei e comecei a escrever este relato. Não como um diário, mas como um testemunho. Quis deixar minhas palavras como uma trilha, para que outras, em noites escuras, possam encontrar saída. Porque o silêncio protege quem agride, e cada história calada alimenta um novo porão. Se você está lendo isso e sente medo dentro de casa, saiba, você não está sozinha. Eu estive aí. Eu conheço essa escuridão e posso afirmar a saída, a luz, a vida depois da dor. Se hoje posso escrever com paz, é porque não deixei a dor me definir. Enfrentei, desci até o fundo e voltei. Não inteira, mas verdadeira. E a verdade, mesmo quando dói, nos liberta. O que Renato escondeu de todos, eu revelei. O que ele tentou enterrar, eu desenterrei. Porque o segredo que ele guardava no porão não era sobre morte,
Era sobre a resistência. E hoje minha história respira em todas que ousam dizer: não vou me calar. Hoje moro em um lugar tranquilo. Uma casinha simples, onde os ventos sussurram leveza e os dias têm cheiro de ervas no quintal. Acordo cedo, faço chá, escrevo cartas que nunca envio. Guardo minhas lembranças com carinho, mesmo as mais duras. Tenho uma caixa com tudo o que restou da antiga casa. A carta de Renato, a foto do meu vestido azul, um recorte de jornal e uma pequena corrente enferrujada que retirei do porão. Guardo não como lembrança de dor, mas como símbolo de tudo o que superei. Não tenho medo de olhar para trás. Minhas cicatrizes são minhas medalhas. Ninguém as vê, mas eu sei onde estão. Estão no silêncio que consegui quebrar. Estão na mulher que aprendi a ser. Às vezes, recebo cartas de desconhecidas. Mulheres que encontraram coragem na minha história. Outras que ainda vivem atrás de portas trancadas. A elas, escrevo de volta com palavras simples. Você não está sozinha, porque essa é a essência de tudo o que vivi. Transformar dor em rede, medo em coragem, silêncio em voz. O mundo seguiu em frente, mas eu carrego o passado com propósito. Não como peso, mas como semente. Porque entendi que nada do que vivi foi em vão. O segredo do porão me destruiu por dentro, mas me reconstruiu mais forte. Hoje, ajudo em um projeto de acolhimento a vítimas de violência doméstica. Faço palestras, escuto histórias. E cada vez que alguém me diz, eu consegui sair, é como se um tijolo daquelas paredes se quebrasse um pouco mais. E isso, mais do que qualquer vingança, é justiça. Em noites de céu limpo, olho para as estrelas e lembro da frase que encontrei na carta do pai de Renato. A dor pode ser ensinada como herança, mas eu escolhi quebrar a corrente. Escolhi ser o fim daquele legado e o início de uma nova possibilidade. A mulher que hoje caminha pelas ruas de cabeça erguida não é vítima. É sobrevivente. É testemunha. É símbolo do que acontece quando se escolhe viver, mesmo depois de ser enterrada em segredos. Porque o segredo que meu marido escondia no porão tentou me calar, mas eu escolhi gritar e sobrevivi. Se você chegou até aqui, talvez também esteja tentando sobreviver. Então, escute bem. Há saída, há vida. E há mulheres como eu, de mãos estendidas, esperando por você do outro lado. Que minha história te guie, ou te conforte, ou apenas te lembre que ninguém merece viver atrás de uma porta trancada. Obrigada por me ouvir até aqui, minha querida. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar o que achou da história e se inscrever no canal.